Olá, mais cedo eu postei um vídeo falando sobre a podologia integrativa, um vídeo anterior, e já recebi muitas perguntas a respeito. Eu vou tentar responder nesse vídeo, tá? A respeito de quais as patologias e podopatias nós tratamos através da podologia integrativa. Vamos lá. Primeira coisa que nós temos que observar, que é muito pouco observado, são os efeitos que as podopatias, né, as patologias podais, causam nos membros superiores dos pacientes. Então, muitos pacientes, eles têm tipos de pés, pé plano, pé cavo, pisada pronada, pisada supinada, que afetam os seus membros inferiores, nos seus membros superiores, e eles não sabem. Eles convivem a vida toda achando que são dores normais, enfim, não procuram médicos. E já tive muitos pacientes que vieram de médicos e não diagnosticaram como problemas que surgiram por conta da pisada do paciente, né? Então, o que a gente trata na terapia integrativa? Quando a gente observa, né, quando a gente consegue diagnosticar, nós temos, na verdade, que diagnosticar alterações nos membros superiores dos nossos pacientes, lombar, coluna, dores no pescoço, enfim, que foram causadas, que estão sendo alteradas, né, causadas por podopatias, patologias podológicas. Nós tratamos esse paciente como um todo. Nós tratamos as dores na lombar, nós tratamos dores no ciático, nós tratamos dores no pescoço, no ombro, coluna, através de ventosa, através de acupuntura, através de bandagem funcional, né? Através da laser puntura, que é a luz do laser infravermelho sem a necessidade de agulhas. Então, nós utilizamos as terapias integrativas para tratar as patologias dos membros inferiores desses pacientes que estão sendo alteradas por patologias em seus pés e vice-versa. Nós tratamos também, né, as patologias dos membros inferiores dos pacientes que, por terem surgido, estão afetando os pés, os membros inferiores, e tratamos ele como um todo. Então, na podologia integrativa, nós não tratamos os casos isolados, como eu já falei no vídeo anterior. Nós não tratamos apenas a dor do pé isolado, nós buscamos saber o que está causando a dor nos pés daquele paciente, o que está causando dores na lombar daquele paciente, o que está causando dores no ciático daqueles pacientes. E na maioria dos casos, na verdade, na grande maioria, não vou falar 100% porque existem outras patologias, mas na maioria, dores no ciático, dores na lombar, são causados por problemas nos pés, tá? Como eu falo em todos os vídeos que eu faço, é muito importante, né, observarmos as podopatias que surgem nos nossos pacientes. Os calos, por exemplo, eles não surgem porque é bonitinho. O calo surgiu e tudo bem, não. O calo ele surge para proteger a nossa estrutura óssea. Então, os nossos calos eles surgem através de fricções, através de impactos que nós causamos nos nossos pés. Então, eles nascem, eles surgem como uma camada de proteção, tipo, é uma barreira para que a gente não venha atingir a nossa estrutura óssea. Então, se um calo surgir nos pés do paciente, algo está errado, tá? Algo está errado. Na mulher, por exemplo, hiperkeratose, ela está usando muito salto. Então, por ela estar usando muito salto, ela está afetando a estrutura óssea dos seus pés. Então, surgiu a hiperkeratose para proteger aquela parte, né, aquela estrutura. Então, todos os calos, como é o caso do calo interdigital, por exemplo, ele surge em grande massa, por exemplo, em pacientes meus, em advogados, pessoas que utilizam aqueles sapatos bico finos,
E em mulheres que utilizam muito escarpão, sapatos bico finos, né? Mais fechados na frente. Então eles fazem os sapatos apertados, eles fazem a fricção entre um dedo e outro, nascendo calo interdigital. Então o calo ele é um alerta, por exemplo, de alguma parte do nosso pé, do nosso corpo ali, dos nossos pés, que estão sendo agredidos, tá? Então o calo ele não é uma coisinha boa que suja, além de ser um incômodo muito grande, é um sinal de alerta. Então o que acontece? Se já nasceu calo nos pés dos pacientes, né, do pé do seu paciente, então sem dúvidas alguns dos seus membros inferiores já estão começando a ser alterados ou já estão alterados, né? Porque os pés, como todo mundo sabe, são as nossas estruturas. Então se eles não estão 100%, algo nos membros superiores também não estão 100%. Então o que é que a podologia trata nos pacientes? Um paciente, por exemplo, que já está há um longo tempo com esporão calcâneo. Muitos pacientes se afastam de atividade física, muitos pacientes não conseguem ficar muito tempo em pé. Então esses pacientes eles já desenvolveram um alto nível de ansiedade, de estresse, de dor, né? Causados pela dor. Então nós tratamos esse paciente com aromaterapia, com acupuntura, com a ventosa, para tratar a ansiedade desse paciente, para tratar estresse desse paciente, até mesmo porque muitas dores elas conseguem triplicar por conta da mente do paciente, da estresse do paciente. Então ele consegue levar atenção, sobrecarregar aquela dor que já existe, mas de um grau maior por conta do seu grau de estresse. Então a gente trata esse paciente, né? A gente passa a tratar a podopatia, a patologia em si, isoladamente ali, vamos tratar a patologia, mas nós tratamos os outros fatores que se agravaram por conta dessas dores, né? Pacientes, por exemplo, com fascite plantar, pacientes com com deformidade ósseas que já passaram por cirurgias com ortopedistas e ainda continuam sentindo dores. Então são pacientes com alto nível de estresse, de ansiedade, como por exemplo o caso da onicomicose, né? A mulher, quanto mais vaidosa, por exemplo, que já chega na nossa clínica com onicomicose, que são as micoses nas unhas, elas já chegam ansiosas, elas já chegam esperando que você fale, vou te entregar a tua unha aqui em 15 dias. Então, essa paciente ela já não se alimenta muito bem, essa paciente ela já não tem a imunidade muito boa, porque a ansiedade, a falta de um sono irregular, a alimentação ruim, baixa a imunidade do paciente. Então a gente trata a imunidade desse paciente, a gente trata estresse, a gente trata ansiedade e a gente trata as dores, né? Na podologia integrativa, por exemplo, nós passamos a olhar muito para dores. Na podologia convencional, na podologia comum, a gente olha muito a questão de podopatias como onicocriptose, como granuloma, como fissura calcânea. Na podologia integrativa, nós olhamos muito para dores, né? Nós olhamos, claro, para essas outras podopatias, fissura, etc., mas nós passamos a ter um olhar mais clínico para dores. Por quê? Porque muitas dores que surgem no corpo das pessoas, elas são causadas por alterações, né, podais, ou por alterações psicológicas, né? Um dos sinais, por exemplo, que a depressão dá são dores, né? O paciente começa a sentir dores, o paciente começa a acordar com dores porque não dormiu bem. E nós, na podologia integrativa, nós tratamos isso. Tem muitos casos de pacientes, por exemplo, que os pés estão sem nenhuma patologia, sem nenhuma podopatia, mas a gente só encostar, o paciente grita. Aí quando você vai fazer a anamnese desse paciente, né, ele tá com alto nível de ansiedade, já tá entrando em depressão, já não dorme direito, já tá ansioso. Então a gente trata essas dores desse paciente com outro olhar, né? A gente já monta um protocolo para esse paciente mais avançado, um protocolo para melhorar o sono, um protocolo para melhorar a ansiedade, e trata os pés desse paciente com a reflexologia,
com a massagem relaxante, que tem muitos pacientes que eles estão sentindo tantas dores nos pés que eles nem se permitem fazer reflexologia. Então é isso, tá? Eu espero que mais uma vez tenha sido clara a respeito da podologia integrativa. Temos um canal específico da podologia integrativa. Quem não estiver no canal, me chama no privado e me pede o link que eu envio, tá bom? E é isso, a podologia integrativa, ela é algo que com certeza vai mudar muito e para melhor a vida dos podólogos que forem fazer a formação. E podólogos que já fazem a podologia integrativa sabem do que eu tô falando, né? Até hoje eu não conheço um podólogo que mexe com terapias integrativas que não tenha resultados significativos, que não gostem, né? Tanto financeiramente quanto a realização dos seus pacientes em seus consultórios. Então é isso, mais uma vez, tchau, obrigada e até mais.